23 de abril de 1973, a polícia de Santa Cruz, Califórnia, recebe uma ligação de uma cabine telefônica da cidade de Pueblo, no Colorado, nos Estados Unidos. Um homem de 24 anos confessa ter cometido um duplo assassinato na última sexta-feira. As vítimas seriam sua própria mãe, Clorna Sternbeck, e sua amiga Sarah Sally Hellnet. Esse não foi nem de longe seu primeiro assassinato, mas foi sim seu último. Quer saber o desfecho dessa história? Fica aqui comigo. Sintonizando a rádio Lula Zazá, com vocês, aqui quem fala é a Issa, e esse é o seu canal sobre investigação, crime e mistério. Toda sexta-feira a gente traz uma história nova, então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, compartilha com os amigos e vamos lá para a história de hoje. Então, o homem em questão que fez essa ligação é o serial killer conhecido como Edmund Kemper, ou Ed Kemper, ou a.k.a. Co-Ed. Um dos serial killers mais bizarros que já aconteceu na história dos Estados Unidos. Desde sua infância, ele apresentava um comportamento muito esquisito. Ele tinha dificuldade de se relacionar com as outras crianças, suas irmãs, sua família, e ele tinha um costume muito estranho de torturar e matar animais. A separação dos seus pais naquela época foi algo muito difícil para ele, e o seu relacionamento com sua mãe era muito complicado porque sua mãe era muito dominante. E ele ficava muito frustrado com isso. Enquanto aos seus 10 anos, ele foi banido de sua casa e ele foi impedido de dormir com as suas irmãs, porque a mãe não confiava nele e aí ela mandou ele morar no porão. Em 1963, a situação estava tão ruim que a mãe dele enviou ele no Natal para morar com seus avós numa fazenda no norte da Califórnia. E é lá onde acontece o seu primeiro assassinato. Ele atira nos seus próprios avós. Primeiro na sua avó, depois de ter uma discussão com ela, e depois no seu avô. Ele alegou dizendo que ter matado o avô porque ele não queria que ele ficasse sozinho e tinha medo que ele sofresse. Ele foi diagnosticado como paranoico e psicótico e internado no hospital psiquiátrico. Durante esse tempo lá, ele aproveitou para trocar experiências e juntar experiências com outros criminosos que também estavam internados lá, como estupradores e assassinos, e analisar seus erros para que ele não cometesse os mesmos erros que seus parceiros lá no hospital. Depois de 3 meses na instituição, ele recebeu liberdade condicional de mais 18 meses e ficou livre. Ele tinha uma fascinação por policial e por lei, e aí ele acabou comprando um carro com um modelo muito parecido de viatura policial. E foi aí que ele começou uma fase de experimento para cometer o seu próximo crime, onde ele usava esse carro para observar estudantes, e aí ele dava carona para essas estudantes. Então ela pegava elas num lugar e levava para outro lugar que elas quisessem, e ele usava esse tempo de experimento para observar o comportamento dela. Ele andava sempre bem preparado, ele andava com faca, com arma, com sacola plástica, com cobertor, só esperando a vítima perfeita na ocasião perfeita, e essa ocasião chegou no dia 7 de março de 1972, que foi a sua primeira vítima de hitchhikers, que são essas pessoas que pegam carona nos Estados Unidos, e essas vítimas foram 2 estudantes da Universidade de Fresno, na Califórnia. O nome das vítimas eram Mary Ann Peace e Anita Lutz. Depois de ter esfaqueado e estrangulado as moças, ele dirige sem destino durante um tempo, procurando pensar o que ele vai fazer com o corpo, até que ele leva o corpo das meninas para o apartamento, onde disseca e decapita, e depois ele desovou os corpos numa ravina. Vale ressaltar que ele é um cara muito grande, ele tem aproximadamente 2 metros e 6 centímetros de altura, então ele com certeza não passa despercebido, mas isso só foi um detalhe que eu queria acrescentar. Em 14 de setembro de 1972, ele dá carona agora para Aiko Ko, que era uma dançarina de 15 anos, e aí ela entra no carro com ele e ele leva ela para as montanhas, onde ele sufoca e mata ela. Depois disso, ele coloca o corpo da Aiko dentro do porta-malas e vai em direção a um bar, onde ele bebe e deixa o corpo ainda com o corpo dentro do porta-malas.
Depois disso, ele vai para o seu apartamento, onde ele disseca e decapita o cadáver da Aiko e ele descarta as diferentes partes do corpo dela, do seu corpo, em diferentes locais. Ele ainda não tinha levantado suspeita nenhuma com a polícia, mas ele passou 4 meses sem assassinar ninguém e depois de 4 meses ele faz uma nova vítima, que dessa vez é a Cindy. Ele obriga a Cindy a atirar em si mesma com calibre 22 e depois ele tem relações sexuais com o cadáver da Cindy. Ele leva ela então para o apartamento da mãe, que era onde ele morava na época, retira a bala do crânio da Cindy. Depois de ter decapitado ela, enterra sua cabeça no quintal e descarta diferentes partes do corpo da Cindy em diferentes locais. Em 5 de fevereiro de 1973, ele dá carona para as duas jovens Rosalind e Alice. Primeiro, ele pega a Rosalind e em seguida a Alice. Ele usava um adesivo da Universidade de Santa Cruz no carro para dispensar a suspeita, porque a mãe dele trabalhava no setor administrativo da universidade. Então, ninguém desconfiava, porque via o adesivo e achava que estava tudo ok, porque ele podia ser provavelmente estudante, enfim. Então, ele primeiro atira, ainda com o carro em movimento, na Rosalind, apenas uma vez, e na Alice várias vezes, porque a Alice não morreu de primeira. Então, ele pega o corpo das meninas, coloca atrás do carro no porta-malas e leva para o apartamento da mãe, onde ele retira a bala da cabeça da Rosalind e decapita ela, e aí ela tem relações sexuais com a Alice. Depois ele descarta de novo diferentes partes do corpo das meninas em diferentes lugares que ele fazia com o objetivo de dificultar o trabalho da polícia. E agora a gente volta para o começo do vídeo, onde eu falo da ligação que ele liga para os policiais de Santa Cruz enquanto estando no estado de Colorado, e ele conta das vítimas que ele fez. Então, aproximadamente na semana de Páscoa, um mês depois de ele ter cometido os últimos crimes que eu acabei de citar, ele pega o martelo na cozinha do apartamento da mãe, vai em direção do quarto dela e atinge a mãe na cabeça. Depois ele arranca a cabeça da mãe, arranca a laringe dela no processo e coloca o corpo dela dentro do armário. E aí ele começa a pensar o que é que ele vai fazer para poder dispensar a suspeita nele, para a polícia não desconfiar que foi ele. E aí ele cria o plano de envolver a amiga da mãe no crime, e aí ele convida a Sarah para um jantar, que ele supostamente fala que vai ser um jantar de surpresa para a mãe dele. E aí ele estrangula a Sarah quando ela chega pro jantar com o cachecol que ele pegou da Aiko, uma das vítimas dele que eu já citei aqui. Depois disso, ele pega o carro da Sarah, foge, mas aí ele volta, deixa o carro estacionado, aluga um carro e parte na sua fuga. Então é lógico que os policiais não acreditaram de primeira nessa história que o Kemper estava falando pelo telefone, mas aí os policiais da cidade de Santa Cruz vão até Pueblo para poder interrogar e investigar o que estava acontecendo, e aí ele confessa todos os crimes de forma muito explícita, contando todos os detalhes, e aí lógico que eles prendem ele, e aí ele vai para julgamento, ele passa primeiro um tempo num hospital psiquiátrico e depois ele é transferido para uma prisão de segurança máxima, onde ele deve cumprir uma sentença de vida lá. Ele foi condenado por 8 assassinatos de primeiro grau, ou seja, premeditado. O Kemper, ele estava na série Mindhunter, ele foi um dos serial killers que os agentes do FBI utilizaram para poder fazer análise de perfil de criminoso, de serial killer. E aí vocês podem ver também em entrevistas no YouTube o quanto ele é articulado, o quanto ele sabe falar, ele é muito comunicativo. Ele faz isso justamente para manipular suas vítimas e para se identificar como uma vítima, que ele sempre fala que ele foi vítima da mãe dele, das relações que ele teve, enfim, inclusive ele tinha um QI muito alto. Então, muito obrigada por ter assistido o nosso primeiro vídeo aqui no canal e fiquem ligados para o próximo. Até mais!